Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Eneagrama. Este é o nosso episódio de número 51, publicado em 28 de dezembro de 2023, o último episódio de 2023. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, a nossa academia de Eneagrama. E o nosso tema de hoje é testemunhos de transformação com o Eneagrama. Pensamos para esse último episódio do ano em ouvir vários de vocês, vários dos alunos que temos maravilhosos na CP Academy, falando das suas jornadas brevemente de transformação com o Eneagrama. O que faremos então? Vamos ouvir vários depoimentos e eu faço breves comentários logo depois, tá bom? Vai ser gostoso vocês ouvirem de outras pessoas, vocês poderem ver casos reais, né, de transformação com o Eneagrama, para esse final de ano inspirado e um 2024 ainda mais maravilhoso. No final desse episódio, eu vou fazer um breve comunicado sobre a sequência do nosso podcast para o ano que vem, de 2024 também. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro depoimento aqui. Oi, eu sou a Mi, Brasília, Distrito Federal, tipo 4 sexual. Estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha história de transformação por meio do Eneagrama, essa ferramenta incrível que eu conheci aí. Na verdade, eu venho conhecendo desde 2008. 2008 que foi um ano bem desafiador na minha vida. Tinha amigos, tinha um grande amor, tinha terapia tradicional, estava vivendo um turbilhão, filhos, divórcio litigioso, coisas boas também, como um grande amor. E a terapia tradicional, os amigos tinha suporte, mas precisava de algo mais. Um amigo que já tinha me contado sobre o Eneagrama falou de novo e o meu amor endossou, disse que era sim uma experiência confiável. Fui eu aqui, conheci Carla Matos em Brasília e tive uma experiência incrível. Saí de lá intrigada, instigada a estudar, a procurar. Ela me indicou o Urânio e aí contactei o Urânio pelo Facebook, fiquei de olho para quando tivesse evento. Ele veio ao Brasil e aí eu tive essa oportunidade de conhecer essa dupla seres humanos iluminados que são a Urânio e a Bi. E no workshop foi o primeiro contato que eu fui, até porque eu fui pelo racional, pelo menos a tentativa, e eu tive sensações, vivenciei emoções que não tinha racionalização que desse conta. Saí muito mexida, mas já com vários processos de cura em andamento. E aí, claro, o amor veio transbordando, aquelas mágoas, aquelas questões que estavam aí travando muito das coisas que racionalmente eu sabia que tinha treta, mas não sabia como lidar. Bom, e seguiram cursos, retiros, cada curso, cada retiro é uma magia, uma transformação, uma alquimia, uma explosão de conhecimento, de emoções e, claro, combustível aí para fazer várias e várias mudanças na minha vida. E eu sou muito feliz, muito grata, porque além do Urânio e da Bi, tem toda a equipe da CP e os amigos maravilhosos que eu tenho encontrado nessa jornada, que fazem dos retiros, que fazem dos eventos aí toda uma egrégora. É muito especial, é um espaço de muito acolhimento, muita ajuda e de muito amor. Conheça também o Eneagrama e essas pessoas incríveis com a CP, Urânio e a Beatriz. Um beijo. Mi, querida, muito obrigado pelo seu depoimento. É muito lindo ver o seu processo nesses anos, nos nossos retiros, cursos. E eu observo que uma coisa muito importante que você fez, que tem a ver com um desafio que todo 4 sexual tem no Eneagrama,
é ir por debaixo da raiva e achar outras emoções que são importantes. Isso é muito transformador para um 4 sexual do ponto de vista psicológico, porque nesse subtipo específico, a raiva é a emoção mais fácil, né? Quase sempre para um 4 sexual. E a questão é que todos nós temos uma sequência emocional. Temos uma emoção que é a mais fácil, e aí a gente usa e abusa dela, e as outras ficam lá um pouquinho enterradas. E mesmo um tipo que é muito emotivo, emocional, que é o 4, tem esse desafio, né? E você fez um trabalho gigante, brilhante em relação a isso, que me deixa muito contente, foi muito corajosa, e entrar em contato com a dor também é uma necessidade dos tipos 4. Uma vez, num curso, eu me lembro de um 4 sexual ter falado assim: eu estou entendendo agora que o meu objetivo é entrar em contato com o drama por debaixo do drama. Ou seja, o 4 às vezes é muito emocional, mas não necessariamente está em contato com a dor mais profunda. E o caminho de transformação passa por nós acessarmos diretamente as dores mais profundas, porque aí a gente abre mais o coração. E isso tem a ver com o desenvolvimento. Né? Sem dor, a gente não vai tão longe. E convide a dor a entrar para que ela possa sair. Né? Então você fez isso, e além disso, vejo tanto em você a felicidade hoje, né? Uma autorrealização, uma coisa de você com você mesma, enquanto quem é instinto sexual dominante tem essa tendência de só estar feliz se estiver bem com aquele outro, né? Aquela outra pessoa. Então acho que você fez um trabalho gigante, certamente muito apoiado pela Carla Matos, aí de Brasília, que é uma excelente profissional, amiga, uma profissional do Enneagrama. E fico feliz, espero poder te ver em breve nos nossos outros cursos aí no Brasil. Olá, eu sou a Bianca Ronck, estou falando aqui do Rio de Janeiro. Eu me identifico com o tipo 1 sexual do Enneagrama e o meu encontro com o Enneagrama foi em 2015, a partir de uma busca profissional. Eu queria me encontrar profissionalmente e o Enneagrama me trouxe e ainda me traz muito mais, né, do que um encontro profissional. O Enneagrama me trouxe clareza sobre quem eu sou, sobre como eu penso, como eu sinto, como eu ajo, por que essas coisas são da forma que são, conhecer o meu piloto automático, né? Como é que eu funciono no automatismo e principalmente, eu acho que mais importante, me trazer caminhos muito claros, muito práticos para me desenvolver a partir desse lugar. Então, o Enneagrama me possibilitou subsídios, informações para poder trabalhar na minha própria análise, né, no meu desenvolvimento psicológico, e eu acredito que acelerou demais esse processo de desenvolvimento psicológico pelas informações muito precisas que ele traz e das motivações mais profundas e internas que eu tenho e que às vezes são pontos cegos que eu desconhecia. E acho que um caminho muito complementar a isso que o Enneagrama me trouxe foi o desenvolvimento espiritual. Acredito que essas duas coisas possam caminhar juntas de forma muito bonita, de forma muito expansiva, e o Enneagrama me levou para lugares dentro de mim e talvez além de mim que eu não sabia que existiam. Então eu considero um sistema lindo, que transformou minha vida, continua transformando, e hoje eu trabalho com isso, levo isso para as pessoas, e é realmente algo muito transformador. Oi, Bianca, muito obrigado pelo seu testemunho aqui do Enneagrama, bom te ver por aqui também. E assim, você cita, né, eu presenciei pelo menos uma parte aí da tua caminhada, você cita coisas que são muito centrais quando a pessoa realmente se transforma. Então, você fala de uma transformação na vida pessoal e profissional, você fala de compreender os nossos mecanismos para depois flagrarmos esses mecanismos, você fala de uma necessidade de nos aprofundarmos no nosso desenvolvimento psicológico, e o quanto que processos terapêuticos ficam facilitados com o Enneagrama, né? Eles se aceleram,
principalmente quando o terapeuta tem abertura, né, para permitir que o próprio paciente, cliente, integre o enneagrama lá. E também essa importantíssima coisa de combinar o desenvolvimento psicológico com o espiritual, que está por detrás do enneagrama quando utilizado da maneira mais séria. Eu fico muito feliz de você demonstrar essa abertura toda. E a exploração do inconsciente, né? Coisas que a gente não sabia. Então, eu fico muito feliz por você e mais feliz ainda que alguém como você esteja dando esses passos para trabalhar com o Enneagrama aí no Rio, nessa cidade que eu amo, e desejo a você tudo de muito bom. Vejo você como alguém que estuda o Enneagrama de uma maneira muito séria. Vai que vai, Bianca. E, ó, eu falei tudo isso, eu acho que você está ficando perfeita e cuidado, que você é um, não pode ser tão perfeita assim. Olá, eu sou o Sérgio e, portanto, sou de Lisboa, em Portugal. Sou um tipo 3, portanto, em termos de subtipo sexual, a questão do enneagrama surgiu na minha vida por um colapso meu, de facto, não é? Depois de passar um burnout e uma depressão, só o facto de viver e existir doía-me. O enneagrama vem-me dar consciência, perceber aquilo que eu achava para já que todos éramos iguais, a forma como eu sentia, os outros também sentiam, e quando descubro que realmente cada ser humano tem a sua forma peculiar de ter o seu mapa, não é? Da vida e do mundo, então foi muito curioso para mim explicar o que é que se passava dentro de mim e perceber os meus mecanismos ajudou-me imenso nesta caminhada, não é? Que já dura há alguns anos. No fim de contas, percebi que o que eu achava ser sucesso, eu replicava isso para que os outros me validassem, sentir o reconhecimento. Outra questão que também me fez evoluir e que me ajudou, quem sou eu? Eu nunca mais me esqueço que uma das minhas filhas, quando fez 18 anos, nós fomos passear junto ao mar, e então estávamos a conversar e perguntei assim, olha filha, como é que vês o pai? E ela disse, olha pai, eu agora vejo-te como uma pessoa simples. E eu, uou, filha, mas o pai agora é um simplista? Não, não pai, não, não. A questão é que agora eu posso falar contigo. Agora tens tempo para nós. E aquilo para mim doeu-me imenso. Então filha, mas o que é que queres dizer com isso? Pai, porque antigamente tinha mais a ver com as pessoas com que te davas, o carro que conduzia, a roupa que vestias, o tipo de trabalho que fazias. Então aquilo para mim foi um cair de ficha realmente da transformação que vai acontecendo. Sido a descoberta de trabalhar esta questão da veracidade de mim mesmo. Quem sou eu verdadeiramente? E esta veracidade vir através do ser. A questão de parar, ir ao 6, analisar, que antigamente era muito difícil de prever isso era só coisas que me atrapalhavam, não é? E depois também ir ao balanço do 9 tem sido algo bastante interessante, não é? Naturalmente já ia ao 2 portanto, e ao 4, às vezes, quando sabia o que era o medo, sabia o que era às vezes a tristeza, mas não queria estar naquele lugar, portanto fugia logo. Eu poder assumir o que sinto e ter a diferenciação emocional tem sido extremamente importante para a minha evolução como 3. Isso foi o que o Enneagrama me deu também em termos de ir ao 4 e não fugir da asa 4, não é? Portanto, o Enneagrama tem sido algo fantástico, poder dar os caminhos cirúrgicos e poder, naturalmente, perceber que não sou um ET e sair daquele modo zombie de piloto automático e poder ter mais vida. Porque a vida está sempre a acontecer. Um grande abraço e fiquem bem. Sérgio, querido, muito obrigado pelo seu depoimento. Muito bom te ver aqui em vídeo. Espero que você esteja bem aí na querida Portugal. E, em primeiro lugar, vou provocar o teu 3 aqui, dizendo que você leva o troféu de melhor vídeo na produção dele também, no muito bom conteúdo, mas lá com legendas, já até o gráfico do Enneagrama. E estou provocando o seu 3 aqui, hein? Mas eu gostei muito, muito obrigado mesmo por esse depoimento. E você cita tanto olhar para os padrões, quanto
aplicar isso nos relacionamentos, como a tua filha, né? E só que acho que o principal que dá para ver em você, Sérgio, é que você, depois de um colapso, como você descreveu, burnout, depressão, conseguiu atingir um determinado nível já de desidentificação com o padrão seu, de 3 e de 3 sexual, né? O padrão 3 tem uma desidentificação grande aí acontecendo por não se definir mais só pelo que você faz, né, entre outras coisas. E o 3 sexual, acho que tem uma desidentificação com aquilo de se perder muito no outro, né, que é típico. Inclusive o Cláudio Naranjo falava que o 3 sexual é talvez dos 27 subtipos, aquele que mais tem dificuldade de fazer contato consigo mesmo, né? E você está quebrando isso de uma maneira muito bonita. Então, esse mergulho interior. E é muito tocante para mim, como pai também, ouvir o seu depoimento em relação à sua filha, né? E quantos são as pessoas ao nosso redor, né, que nos ajudam a despertar, a sair do transe, né, do estado de zumbi, como você falou, que tem a ver com o estado da personalidade. São os 9 tipos ou os 27 tipos de zumbis, né? A gente até cita isso, mais ou menos esse termo, zumbi, no nosso livro de Eneagrama, um guia prático do Eneagrama, né? E olhar para dentro é importante para todos, mas para um 3 sexual é ainda mais relevante. Aí vem essa redefinição do sucesso, né? O que é sucesso? E quem define o sucesso? Porque esse é um risco. O 3 permite que os outros, a pessoa querida ou a sociedade definam o que é sucesso, e ele só se sente tendo sucesso quando essas pessoas acham que ele é bem-sucedido. E aí ele nem se pergunta o que ele quer, se ele está feliz, né? Então, acho que você nos explica muito o que é o verdadeiro processo de transformação. Feliz ou infelizmente, às vezes tem que doer, como doeu para você, né, ao ouvir tua filha, mas são os pontos de choque para a gente poder despertar. Obrigado, Sérgio. Olá, meu nome é Andresa, eu sou de Marília, interior de São Paulo, moro atualmente em Lins. Eu sou um tipo 9, sexual dominante e autopreservação reprimida. Eu conheci o Eneagrama em janeiro de 2022. A coisa mais importante que o Eneagrama trouxe para mim até o momento foi acessar a minha raiva. Eu passei por algumas experiências muito significativas, mas desbloquear a minha raiva, legitimá-la, dar permissão para ela em senti-la, vivê-la e expressá-la, realmente tem sido algo transformador na minha vida. Porque através dessa experiência de expressar a minha raiva, de não me sentir culpada quando ela vem, de não me chicotear quando eu experiencio esse sentimento, tem me dado uma outra experiência muito significativa e talvez a mais valorosa, porque está desbloqueando em mim uma emoção ainda mais difícil, que era muito mais constrangedora, que é a emoção da alegria. Porque eu não conseguia sentir alegria, porque eu estava o tempo todo fugindo deste lugar. Eu estava o tempo todo tentando controlar todas as coisas externas e principalmente internas para que eu não entrasse no conflito. Então, ao legitimar esse lugar, naturalizar esse processo de sentir raiva, eu também estou podendo vivenciar momentos de alegria. O que eu quero dizer com isso é que quando eu consigo dar lugar à minha raiva, quando eu consigo expressar a minha raiva, quando eu consigo demonstrar as minhas bordas e fronteiras para mim e para os outros, eu começo a encontrar um lugar de conforto dentro de mim. E esse lugar de conforto começa a me mostrar como eu sou, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, e a encarar todo esse processo de uma maneira muito mais suave, mais delicada. Então, com isso, o que eu fiz? Eu tirei o chicote da minha mão, eu parei de me violentar emocionalmente, eu parei de me culpar todas as vezes que algumas emoções que eu considerava não permissivas para mim chegassem. E esse momento, esse lugar me deu a capacidade de experimentar a alegria. Então, eu passei a experienciar um processo que eu acho que é muito significativo. E qual é? Experienciar a boa sensação de fazer a ação certa.
que era uma coisa muito confusa para mim, porque a ação certa para mim antes era não ser desagradável, era não criar nenhum tipo de confusão, era não permitir nenhum desconforto, nem a mim e principalmente as pessoas ao meu redor. Então eu causei muita violência emocional a mim mesma por tentar a todo custo evitar este lugar. Então, quando eu faço esse processo de me dar o direito de sentir raiva, eu também tenho acessado a alegria. Eu tenho acessado esse lugar de caramba, tá tudo bem aqui. E isso é uma conquista muito significativa para mim e eu tenho me sentido uma pessoa muito mais feliz. Então o Enneagrama me trouxe esse lugar de conforto, de poder vivenciar essas experiências, tornando elas legítimas, naturais, e eu me tornei uma pessoa muito mais honesta, primeiramente comigo. Eu acho que nenhuma honestidade maior eu vivencio do que a comigo. E isso é um prazer. É muito bom ser honesto com a gente mesmo. É muito bom legitimar a nossa experiência. É muito bom não se violentar para poder evitar coisas que são inevitáveis, que são humanas. E a partir desse momento eu comecei também a experienciar a minha humanidade e acessando a minha humanidade, eu acho que eu tenho me tornado uma pessoa muito mais aberta às experiências espirituais. O Enneagrama foi um grande presente para a minha vida. Quem o conhece se apaixona e permanece. Obrigada, gente. Uau, Andressa, que depoimento lindo, que me toca, que me deixa tão feliz por você. Você é sempre uma presença muito iluminada nos nossos cursos, é alguém com coração, assim, todo mundo vê muito facilmente quanto teu coração é lindo e quanto você está despertando com esse trabalho para o tamanho da força de um 9. Sobretudo, eu diria o 9 sexual. Né? Os 9s têm mais energia, são maiores do que os outros tipos quando despertam. Eles estão no início de tudo, no centro do Enneagrama, lá em cima do diagrama. Digo às vezes que é como se os outros 8 tipos tivessem sido derivados do 9. O 9 é muito central, é onde tudo começa e tudo termina. E aí a gente vê que quando o 9 faz trabalho de autodesenvolvimento mais potente, como é o teu caso, fica muito visível ver o quanto ele é grande, gigante, na verdade, intenso, né? E isso vem para você à medida que você sai da zona de conforto, que é o vício do 9, né? Ficar na zona de conforto. E a paixão aqui, o vício emocional, é a preguiça que tem a ver com isso. Ficar na zona de conforto das atividades que são as mais fáceis, que criam harmonia, que não me fazem entrar em conflito. Então, claro que na preguiça eu não vou entrar em contato com a raiva, vou ficar vivendo só a ilusão de que eu estou bem, estou feliz, enquanto na verdade não é felicidade porque não está preenchido internamente, né? E a raiva, a gente precisa entender que ela é uma emoção importante, que parar de demonizar a raiva. O problema da raiva é o que às vezes as pessoas fazem usando a raiva, e não a raiva em si. Quem não sente raiva não consegue pôr limites para os outros, não consegue ter autorrespeito. Então, é uma emoção muito importante para todos podermos sentir. E a gente tem que se tornar humanos antes de nos tornarmos espirituais, e para isso a gente precisa acessar aquelas 4 emoções: raiva, alegria, tristeza e medo, né? Então, você está descobrindo, eu acho, Andressa, que você é essa pessoa intensa, forte, que pode se defender e que vem até hoje, acho que impulsos mesmo para você se defender, se valorizar, né? E a gente precisa descobrir quem a gente é, e não é quem a gente achava que fôssemos, que éramos, né? E depois a gente tem que assumir isso para nós mesmos e para as outras pessoas, ser quem a gente realmente é. E um 9, ele é esse dínamo de energia e é alguém que se torna até disruptivo, né? Isso é que o 9 é. Agora, onde a maioria das pessoas do tipo 9 estão é no oposto disso, que é a personalidade, né? De evitar conflitos e não cuidar de si mesmo, né? Então, a gente precisa entender quem a gente é
no sentido de abandonamos esse nosso eu real, eu essencial, eu verdadeiro. E você entende isso tão belamente já, né, Andressa? Você virou super coração. E o 9 narcotiza as emoções todas, não é só a raiva, são todas. Você cita como era difícil antes sentir alegria, né? Então, os 9s que nos ouvem talvez possam identificar que o Enneagrama pode ajudá-los a sentir alegria mesmo, não só um pouquinho, medo mesmo, raiva mesmo, e também tristeza mesmo. E aí fica desconfortável e, como consequência, a pessoa começa a despertar, que é o que acontece com você. Esse desbloqueio, acho que é até mais um desrespeito, um despertar. E a coisa da culpa, do chicotinho que você fala, tem muito a ver com a fixação da indolência, eu acho, né, Andressa? Aquela coisa de eu não me valorizo, me deixo para depois. Não é só o padrão de autocrítica, é o padrão de se fazer menos. E você não faz mais isso. Então, obrigado por ser esse lindo exemplo para os nossos ouvintes do tipo 9 aqui no Mundo Enneagrama. Bom dia, Mundo Enneagrama. Eu me chamo Denise Murakami, sou de Presidente Prudente, moro em São Paulo desde 2000 e sou uma tipo 3 sexual. E o Enneagrama, para mim, ele foi um divisor de águas, porque desde os 18 anos eu sempre buscava alguma resposta para tantas dúvidas internas que eu tinha comigo. E aí, com 18 anos, eu fui procurar um terapeuta, um psiquiatra, né, comecei a fazer terapia, porque eu senti essa necessidade. Não foi uma imposição da família nem nada, eu até sofri um pouquinho de bullying na minha família por precisar de ajuda para me entender melhor. E não só isso, eu fui também através de religiões buscar resposta para tantas dúvidas que eu tinha sobre mim mesma. E o Enneagrama, ele nos traz um mapa da nossa psique. Ele mostra nossas motivações, por que a gente reage de uma forma. No meu caso, como uma 3 sexual, eu busquei muito reconhecimento, eu buscava muito realizar os sonhos das pessoas que eu amava, e por isso não me preenchia. Eu não entendia porque eu conseguia realizar, né, tanto, mas isso não me preenchia. E foi através do Enneagrama que eu comecei a compreender minhas motivações e por que eu fazia tanto. E esse ano, para mim, foi uma descoberta incrível que eu tive com a Renata. A Renata Lourenção me ajudou muito a detectar a raiva, que para mim não existia. Eu não sentia raiva, eu pensava que ela não estava presente. Quando a gente identificou, ela mandou um curso para mim, que foi muito bacana, que eu percebi como que a raiva ela se manifesta de maneira assim bem escondida, mas ela está através de fala, através de atos, através de comportamento. Então assim, eu comecei a perceber quando a raiva vinha. Isso para mim foi muito importante, porque eu percebi o tanto que eu sou raivosa, o tanto que ela se manifestava e estava sempre presente. E quando a gente percebe um sentimento nosso, eu acho que ele se torna visto, ele se torna presente e acolhido. Eu acho que a gente tem que acolher todas as emoções. Elas querem ser vistas, elas querem ser acolhidas. E aí ela parece que ela diluiu. Então a raiva, ela ficou... Antes eu era uma pessoa bem raivosa, hoje ela tá bem menos presente. E quando eu percebo ela já está sendo vista. Então na hora eu já falo, ai, nossa, minha raiva saiu de novo. Ela saiu pela minha boca. E eu percebo ela presente, acolhida e sendo vista. Isso para mim foi uma diferença muito grande. Obrigada, Renata Lourenção, você me ajudou muito nessa jornada. E queria agradecer também toda a equipe do Mundo Enneagrama, que sempre entrega muito, muito amor,
muita sabedoria, a Urânio, Bia, Úrsula, Renata, todos um Feliz Natal para toda a comunidade também do Mundo Enneagrama, um Feliz Natal, um ótimo ano novo e gratidão por tudo. Oi, Denise, muito obrigado pelo teu vídeo, que eu fiquei muito feliz de assistir. E você, como transexual, também cita o tema da raiva e quanto te ajudou a entrar em contato com ele. Acho bacana que não é só para alguém como a Andressa, que é 9, né, que a raiva é uma emoção que pode ajudar. Então, olha aí, os ouvintes nossos, você que está nos ouvindo, vamos parar de ter preconceitos ou de mistificar o que é bom, o que é ruim, né? Nesse caso aqui, houve testemunhos de que ao entrar em contato com a raiva, uma boa transformação ocorreu. Aliás, no caso da Denise, né, a raiva era uma sombra, e aí a gente só consegue lidar com sombras quando a gente olha de frente para ela, e aí começa a adquirir uma maestria em relação a ela. Isso, aliás, é uma das coisas que a gente treina no nosso programa de maestria pessoal, com os retiros que a gente faz e todos os trabalhos entre os retiros, né? E veja, então, não é só o 9, né? O 3, como você, Denise, 3 sexual, também tem essa questão a ser explorada, né? Não é só que os instintivos 8, 9 e 1 têm problema com a raiva, todos nós podemos ter. E a gente precisa fazer um bom olhar para dentro para conseguir mapear isso. Adoro ver a tua caminhada com a Rê, que é essa terapeuta que eu não tenho nem o que falar mais de tão competente, a Renata Lourenção, que é a nossa mentora principal do programa de maestria pessoal no Brasil, né, e oferece psicoterapia para tanta gente e de uma maneira sensacional. E também você, Denise, tem talvez uma oportunidade de olhar para o quanto a raiva está conectada com o instinto sexual dominante. Quem é sexual dominante no Enneagrama tem sim uma tendência de vibrar um pouquinho mais na energia da raiva, porque inconscientemente, naquela coisa mais quase pré-histórica por detrás dos instintos, o instinto sexual é um instinto mais predador, do ter, do possuir, do conquistar e também do engolir, assim, sabe? Isso vem com os sexuais. E aí o 3, com o auto-engano, se faz super doce, bonzinho, e aí oculta um pouco dessa realidade que está por detrás do instinto sexual. E aí só quando se faz um bom trabalho, né, com psicologia e espiritualidade que você faz, a gente consegue ver essa sombra e controlá-la, mas também se permitir ser quem a gente realmente é, essa coisa, não, eu tenho raiva, né? E aí só a partir daí é que a gente consegue canalizá-la melhor e no futuro até ressignificá-la. Então, obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Olá, meu nome é Arcides Neto, falo aqui de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, sou um tipo 7 autopreservação, com o social em segundo e o sexual reprimido. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história com o Enneagrama. No início de 2019 eu fiz um workshop, participei desse workshop, e foi quando eu descobri o meu tipo de personalidade e aquilo para mim foi transformador. Porque havia mais de 5 anos que eu estava buscando autoconhecimento, buscando entender por que eu tinha tanta dificuldade com algumas rotinas, eu tinha tanta dificuldade em concluir as coisas, em concluir projetos, em continuar a ter energia para fazer isso até o final. Por que eu tinha tanta dificuldade em ser mais objetivo, em conseguir simplificar as coisas, e ao invés de ser tão complexo, ao invés de demorar tanto para falar, de me enrolar tanto nas coisas, eu precisava entender aquilo estava me afetando muito. Eu busquei em livros, eu não entendia, eu não conseguia resolver isso em lugar nenhum. Até que eu encontrei o Enneagrama e ficou muito claro como que aquilo funcionava em mim. Como que aquilo era um processo muito mecânico, inconsciente, repetitivo. E em 2020 eu conheci a CP, conheci o Urânio e a Bi. E ouvindo os podcasts, eu comecei a falar, meu Deus, peraí, acho que agora eu estou começando a aprender sobre Enneagrama. Até então, era muito sobre o meu tipo. Eu falei, ok, agora eu entendi como é que eu funciono. Com a CP eu entendi como é que eu me transformo. Não é sobre entender o seu funcionamento, mas é sobre saber qual que é o próximo passo.
aonde você pode chegar, o que é ter de fato consciência, o que é evoluir seu nível de consciência. E graças a CP eu tive uma transformação, para mim é impagável, assim, é algo que foi um presente divino, que foi entender que a vida na minha cabeça ela é muito pequena e eu vivia somente dentro da minha cabeça. Eu olhava para minha esposa, eu olhava para minha filha e eu amo elas, claro, eu amo muito elas, eu falava isso para mim. Eu entendi que, ok, eu amo elas dentro do que eu entendo na minha cabeça, mas eu não sentia nada, não tinha nenhuma emoção que dava para pegar nesse amor que eu sinto por ela. Como que eu posso amar tanto essas pessoas, mas não sentir nada? E praticando os exercícios, estudando com a CP, eu comecei a abrir o meu lado emocional, comecei a sentir mais as emoções e hoje eu me sinto muito mais vivo. Eu tenho uma vida muito mais plena graças a isso. Hoje a minha personalidade ela continua forte, estou trabalhando muito sobre isso para desenvolver minha personalidade, porém, graças a vocês, graças ao Enneagrama, graças a tudo que eu já aprendi e tenho aplicado, eu consigo viver muito mais pleno. E hoje eu ajudo pessoas a fazerem isso também, porque foi sensacional. Muito obrigado a CP, muito obrigado a tudo que vocês fazem por nós. Beijo. E Arcides, que delícia te ouvir. A gente adora quando te vê nos cursos, tanto presenciais quanto online, em português e em inglês, está sempre presente. E eu admiro muito o teu trabalho, porque eu acho que ele é exemplar nas intenções, né, bem puras. Acho que você tem o foco onde precisa. Por exemplo, ficar claro no teu depoimento, não quero ser apenas do meu centro dominante de inteligência, não quero ser só mental como um 7, né? Vou abrir meu coração, minha barriga, os instintos, e você conseguiu. Então, assim, a gente entender que a nossa inteligência dominante é um problema, ou seja, eu preciso aprender a ser os 3 centros de inteligência. E você pegou isso e fez disso uma meta. E aí eu observo com os sets como você, que eles, quando entram no Enneagrama com essa verdade, eles são talvez dos mais comprometidos, né? O contrário da personalidade 7, que tem uma certa dificuldade com comprometimento. E eu vejo esse comprometimento enorme em você, em fazer o seu trabalho interior. Estou muito feliz que você está ajudando outras pessoas já com isso. Espero ter sempre você próximo lá na CP. E interessante que como 7, autopreservação, que é mais pragmático, concreto, busca oportunidades, você começou com metas práticas, né, no Enneagrama. Eu preciso ser mais assim, assado, o que é muito bom, muito importante, mas você não ficou só nisso, né? Como que o Enneagrama pode me ajudar na prática, na vida, no trabalho? Não é só isso. Você se permitiu ir fundo. E aí fez uma transformação mais de raiz, não só do que é visível no comportamento, né? Então, profundidade é algo que, quando a gente vê num 7, evidencia um trabalho mais transformador e mais sustentável mesmo. Então, muito obrigado por ser quem você é. Olá, sou Helena Portugal, sou um tipo 5 do Enneagrama, com sexual em primeiro lugar e depois autopreservação reprimido. O que é que o Enneagrama me trouxe assim, de fantástico à minha vida? Bem, em primeiro lugar, encontrei uma forma muito estruturada e organizada de perceber a forma como eu funciono, como é que é a minha personalidade. E isso trouxe-me a consciência de exageros que eu não tinha a noção, principalmente, e lembro muito bem do impacto que teve perceber aquela frieza e distanciamento do tipo 5, o impacto que tem nos outros, porque eu não tinha essa noção. Eu até achava que chegava a um sítio, entrava e saía e ninguém dava por mim. A minha ideia é que eu não causava impacto em ninguém. E, na verdade, esta forma de ser, esta personalidade, causa um impacto e que não é assim tão bom como se possa pensar.
Então, o Enneagrama trouxe-me também formas de ir saindo destes exageros, principalmente de ir saindo da cabeça, deste mundo mental, e perceber que cá fora há tanta coisa boa para viver, para experimentar, pessoas para conhecer. E isto começou-me a trazer uma leveza maior, maior espontaneidade, e fazer coisas que realmente me apetecem fazer. Quando me apetece falar com alguém, já não fico tão travada, já tomo a iniciativa e vou, e como consequência comecei a ter mais amigos. E também comecei a perceber que mesmo aquele tempo de privacidade em que me apetece estar sozinha, sim, porque ainda é muito bom esta altura do, enfim, sós, estes momentos começaram também a ter uma qualidade maior, porque estão repletos de emoções, de novidades, de coisas que se vão descobrindo com as outras pessoas, do calor que os outros também nos dão. E então posso dizer que há um antes e um depois do Enneagrama. E hoje, no caminho que tenho vindo a fazer, com o Urânio e com outras pessoas também que tenho encontrado ao longo deste percurso, eu posso dizer que sou uma pessoa mais estruturada, mais consciente da forma como ajo, e consigo já ir tendo algumas atitudes para diminuir os meus exageros, o que me torna mais feliz, mais conectada e penso que mais apta para viver a vida em pleno. Helena, nossa, eu fico tão feliz de te ouvir sempre, né? Conheço você há tantos e tantos anos, desde cursos que fizemos em Portugal, né? Faz bastante tempo já. Você e o Paulo são muito queridos mesmo. E você, enquanto colega de tipo, né? Uma 5 como eu, você é uma das minhas inspirações, assim, para o meu próprio trabalho interior, porque eu vejo em você essa capacidade de ser singela ao desenvolver as coisas que de fato são as mais importantes, como, por exemplo, conexão com pessoas, e não ficar só no estudo abstrato, teórico do Enneagrama. Isso é tão importante para nós 5, né? E de fazer uma coisa que de usar o Enneagrama na vida real. Né? Então, a gente tem armadilhas em que nem sempre a gente vai por aí, né, Helena, como 5. E claro que o Enneagrama como mapa é fascinante, né? Isso que te fascinou, pelo visto, tanto quanto a mim aqui no início, né? Explica tudo, tal. Mas aí você teve a capacidade de olhar para o que era dolorido, né? A frieza de nós 5, o impacto que a gente gera nos outros e nem queria saber. E aí, a partir disso, essa dor pode transformar. Se não virar culpa, né, autoflagelo, ela pode nos transformar para buscar uma alternativa. E você fez isso sempre. Né? Mas eu admiro demais isso de você ser uma 5 que preza tanto pela conexão com as pessoas. Inclusive o seu livro, né? E a gente te entrevistou aqui no Mundo Enneagrama, o livro sobre Enneagrama e relacionamentos, como não nos entendemos, né? Um livro bem bonito, muito bem feito. E você é gente, você é pessoas, né? E isso para um 5 faz muita, muita diferença. Então eu espero poder ter sempre o prazer de testemunhar a sua caminhada e desfrutar o que claramente você tem, que é a tua felicidade, né? O quanto ela cresceu com essa caminhada que você fez. Olá pessoal, me chamo Marizilda, sou de São Paulo, capital. Tipo 2 no Enneagrama, social, dominante e autopreservação, reprimido. Passando aqui para falar um pouquinho da minha história com o Enneagrama desde 2010, 2011, com o Domingos Cunha, pelo IESH, e apresentado pelo padre da comunidade que eu participo, aqui em São Paulo. De lá para cá não mais deixei o Enneagrama, sempre em estudos, retiros. A partir do trabalho com o Domingos eu conheci também o trabalho de Urânio Paz e desde então fiz o APTP e continuo com os retiros, com os trabalhos de mentoria na maestria pessoal, tudo sendo um divisor de águas, porque o Enneagrama me traz uma clareza que às vezes eu não consigo acessar muito fortemente, mas a partir do retiro de 2022, que foi o B, aonde eu pude acessar a minha parte mental, que eu usava muito pouco, eu fazia as coisas muito
né, pelo emocional, e eu percebi o quanto isso me prejudicava, me fazia sofrer também, porque eu acho que quando a gente trabalha e faz algo sem pensar, as coisas fluem de uma forma que a gente não tem mais controle. Então, para mim, está sendo essencial esse trabalho em continuidade, e mais importante também é perceber o quanto eu cresci para poder perceber que o que mais preciso está dentro de mim, né? Não está fora. Eu acho que isso, para mim, está sendo muito intenso, e eu acho que eu estou aproveitando bastante. Inclusive, foi através do Enneagrama que eu também tive um grande apoio para poder fazer transição de carreira, depois de 28 anos trabalhando, e hoje poder me dedicar um pouco sobre a questão da diversidade, que eu acho que é muito importante para mim, como eu acesso a minha ancestralidade, o quanto eu sei que essa questão racial, para mim, tem muita importância como trabalho de vida. Então, ter saído de um local onde eu trabalhava por mais de 28 anos e hoje poder ter uma tranquilidade para poder perceber para qual caminho eu quero seguir, para mim está sendo muito importante. Então, quero agradecer muito a CIPI, Urânio Paz e Bi, pelo trabalho que está sendo realizado, e que tenhamos assim muitos anos de consciência e de crescimento em conjunto, que sejamos um, né? Todos somos um, isso é o mais importante. Muito obrigada. Oi, Marizilda, tudo bem? Te acompanho há tantos anos, né? Você que tem uma caminhada linda com o Enneagrama, também com o querido Domingos Cunha. Então, te agradeço demais pelo seu depoimento. Acho que eu e você temos essa sequência instintiva em comum, né? O social primeiro, a autopreservação último. E aí eu vejo teu avanço aí com transformação de pessoas depois da tua transição de carreira, trabalhando com temas que para mim são tão centrais, tão tocantes como diversidade, né? Você como uma mulher negra, né, trabalhadora, advogada, e que tem agora essa oportunidade de ajudar pessoas no tema de diversidade, de ancestralidade com o Enneagrama. Fico muito feliz de você levar isso para o mundo, cada vez mais, e fico feliz porque você faz sempre de maneira bem comprometida um trabalho muito sério em você mesma. Adorei isso que você disse, né, que quiséramos nós que todos os tipos 2 identificassem, que tudo que eu preciso está dentro de mim, né, nada fora. Então, fantástico, e veja como você cresceu, e aqui falando para os nossos ouvintes, usando muito das flechas do Enneagrama. E a gente vai fazer um episódio em breve sobre isso. As flechas 4, né, acessando suas próprias emoções, virando para dentro, e a flecha 8, que você não citou tanto aqui, mas que eu vejo em você, que é de ter se tornado mais assertiva, de pôr limites, de tomar decisões e comunicá-las de maneira clara. Muito bom. E o equilíbrio dos centros de inteligência. Você citou o mental aí, mas te conhecendo eu sei que você também abriu muito instintivo, e vai que vai, né? Você está numa caminhada linda e muito promissora. Obrigado. Olá, meu nome é Lívia, eu sou de São Paulo e eu sou tipo 1 social. Conhecer o Enneagrama foi um processo transformador na minha vida e me ajudou em diversos quesitos. Mas eu acho que um dos lugares onde o Enneagrama mais me ajudou foi com relação à minha sexualidade. Nós, do tipo 1, a gente coloca um padrão de perfeição na gente e nos outros que é muito difícil a gente alcançar. Nós temos um crítico interno que nos julga em tudo que a gente vai fazer. E eu, como um social, também tenho essa necessidade de pertencer aos locais, aos grupos, grupo familiar, de amigos. Então, o meu medo de me aceitar, porque para mim, ser uma pessoa homossexual não era algo normal dentro do meu padrão familiar. E além disso, além de não conseguir, né, entender dentro de mim o que era essa mudança, ainda teve essa questão de ter que agradar, ter que me adequar dentro dos grupos onde eu fazia parte. Então,
esse processo ele só aconteceu de forma transformadora e completa quando eu comecei o processo dentro do Enneagrama. Eu tive mestres muito queridos e professores incríveis que me ajudaram e me ajudam diariamente a entender o que é tipo 1, como largar esse ideal de perfeição que a gente coloca pra gente mesmo, que é impossível qualquer ser humano conseguir corresponder a essas expectativas, e também relaxar de uma forma tranquila e nos aceitar, que assim fica muito mais fácil os outros aceitarem a gente como a gente realmente é. E o Enneagrama, ele me ajuda diariamente a ser cada vez mais Lívia, viver conforme aquilo que eu acredito e viver conforme aquilo que eu quero. Foi muito interessante que um dos cursos que eu fiz, o primeiro curso que eu fiz com o Urani e com a Bea, foi um workshop de desenvolvimento de habilidades. E aí tínhamos que apresentar, fazer um painel sobre os tipos 1. Fomos em 4 pessoas do tipo 1. E aí, me perguntando como um social, como eram as coisas, e eu dei o exemplo da minha sexualidade. De uma forma que foi tão tranquila, que naquele momento outras pessoas do grupo, das 4 que estavam ali, 3 pessoas também do tipo 1, se sentiram abertas a falar sobre a sua homossexualidade ali dentro do grupo, e depois outras pessoas. Então, isso só foi possível através do Enneagrama. Muito obrigada. Oi, Lívia. Puxa, o teu depoimento é tão significativo para mim. Né? Você é uma pessoa fantástica, super comprometida e ao mesmo tempo tem aquele talento de fazer o trabalho que importa, não ficar só dando tiro para todos os lados e fazer o trabalho de transformação, o trabalho que importa para né? De sair da caixinha. Eu adoro isso, mas quando você traz o tema da homossexualidade, né, e o quanto que para todo mundo isso pode gerar autocrítica por ter comprado mensagens tão infelizes, né, que vêm da sociedade, às vezes da família, isso é tão importante para todo mundo, e aí você como vai ter mais autocrítica ainda, né, e aqui realmente eu quero dizer que o Enneagrama é muito também de todas as pessoas LGBTQIA+, que a gente tem muita honra em receber nos nossos retiros, e o empoderamento nosso, enquanto indivíduos, precisa ser um empoderamento também social, né, de comunidade, um empoderamento, e a gente trabalha com o Enneagrama tanto questões psicológicas, quanto questões culturais, sociológicas e outras. Então, é tão importante isso que você traz e me dá uma alegria, assim, realmente difícil de explicar, de ver o quanto você pôde trabalhar o tema da sexualidade, de estar super bem com você mesma e no mundo, né? A partir da observação tua quanto tipo 1. Espero te ver sempre aí nos cursos, mas acima de tudo, eu desejo a você uma linda caminhada. Você sabe que tipo 1, quando evolui, tem que ter o compromisso em realmente ter tudo da vida, assim, gozar a vida de todas as maneiras e poder ser exemplo de alegria e de felicidade, né? Então vai que vai. Pise no tomate, como eu falo para os uns, né? Os uns têm que piorar, não melhorar. Não se esqueça disso. Me chamo Magda Oliver Ruas, eu sou de São Paulo, meu tipo é 4, autopreservação. Eu conheci o Enneagrama em 2019 com o Padre Domingos e nesse momento me chamou muita atenção porque através de toda a explicação e a maneira muito competente como ele conduz, né, o trabalho dele, eu pude entender a personalidade da minha filha, com quem eu sempre tive muita dificuldade de entender e busquei muitos tipos de ajuda e não tinha êxito. Eu, naquele momento, senti muita gratidão, inclusive por quem me apresentou, que foi uma amiga chamada Fara. E logo na sequência entrou a pandemia, eu não tive mais oportunidade de fazer nenhum curso presencial. Assisti algumas lives, né, do Padre Domingos, e em abril de 2021
fui para uma imersão bem profunda com o Urânio Paz, que ali naquelas vivências pude descobrir que eu não era um tipo 1 como eu achava que era em 2019. Eu era um tipo 4, autopreservação, e a maneira competente, acolhedora e profundamente respeitosa como eu fui tratada pela Beatriz e pelo Urânio, me permitiu mergulhar com muita profundidade em todos os meus desafios enquanto buscadora, né, de muito autoconhecimento, de resposta, né, para as muitas perguntas que eu tinha. E hoje eu sigo esse caminho cada vez mais interessada, cada vez mais responsável pelas minhas atitudes, né? E tendo a certeza que o Eneagrama é uma ferramenta muito poderosa, porque ela não é julgadora e ela não é limitante. Eu acredito muito que a maneira como ela é conduzida por esses profissionais é de muita abertura para quem tem interesse em se conhecer, em primeiro lugar, e depois, em segundo lugar, melhorar, estreitar as suas relações, que há importância, né? Que há um interesse de ser mais efetivo enquanto ser humano. Fica aqui minha profunda gratidão a esses grandes mestres e que eles possam conduzir ainda muitas pessoas a esse caminho de muita luz e de muita essência. Ótimo ano para todos. Magda, querida, que bom te ver por aqui também. Muito obrigado por ter nos enviado seu depoimento, seu vídeo, seu áudio. E, nossa, você fez uma imersão, assim, de cabeça, né? Me lembro tanto, assim, de 3 cursos seguidos que você fez, e cada um deles é muito profundo, e você, no teu processo interior muito profundo, e já com muito preparo, né? Muita prontidão para conseguir receber. Como 4 autopreservação, foi mais difícil de identificar o seu tipo no início. E que é muitas vezes assim para o 4 autopreservação, né? Por vários fatores, mas foi muito bom ver o teu processo de identificação e ter conseguido aterrissar no seu subtipo, né? Ao identificar determinados padrões e fazer o trabalho que é mais difícil para o 4 autopreservação, que é do sentir a dor por dentro, não só dar conta dela, né? E você é uma pessoa que eu admiro muito, a jornada pessoal de transformação, e meu desejo é que, como uma muito talentosa terapeuta corporal e também coach, que você possa levar esse trabalho para mais e mais pessoas e que você tenha uma linda caminhada, você também. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, Urânio, morrendo de saudade, obrigado pelo convite para poder estar aqui. Fiquei realmente muito feliz, é um jeito de estar mais junto de você, da Bi, do nosso grupo todo que eu adoro. Bom, gente, eu sou Carmen Cirino, eu moro em Niterói, eu sou um 3 sexual. Eu conheço o Eneagrama desde 1999, eu fiz uma formação que na época não tinha formação, mas assim, eu me orientei com o Eneagrama com um padre jesuíta que tinha feito sua formação com a SAT. E vim caminhando dentro da estrutura dele e conhecendo mais coisas com ele, até que num determinado momento ele achou que não tinha mais o que nos ensinar. E ele disse isso. E eu fui procurar outro grupo de estudo e num congresso encontrei Urânio e foi fantástico. Mas desde essa época de 99, a mudança na minha vida foi muito grande com o Eneagrama. Eu sou psicóloga, psicanalista,
E assim, eu sempre tive uma sede muito grande de me conhecer. Ainda na faculdade, eu me lembro do professor dizer assim: para de ficar na berlinda. Eu acho que essa coisa assim, de algo que eu não sabia, né? Mas uma máscara como a minha, tão cheia de egos, tão mascarada como a minha, né? Me fazia sempre querer saber de mim. Quem era eu nessa história toda? E com a presença do Enneagrama na minha vida, essas respostas chegaram. E chegaram de uma forma assim, meio que assustadora e avassaladora. E de lá para cá, a minha procura ficou muito mais concreta. Eu enxergava mais as minhas respostas. Isso foi uma coisa fantástica, fantástica para mim. Desde o início, eu já fui dando cursos de Enneagrama, acompanhada pelo padre, né? E não existia esse esquema de formação. Hoje eu tenho formação, fiz IPTP com o Urânio e a Ellen Palmer, né? E continuei a minha caminhada. Uma das coisas que mais me encantam, né, é ver o resultado disso. Não só na minha vida, mas ver o quanto as pessoas se beneficiam disso também, tanto quanto eu. Uma coisa assim forte foi entender as motivações das pessoas e as minhas próprias motivações para a maneira como eu encaro e como eu vejo a vida. Eu costumo dizer que a palavra compaixão passou a ter um sentido diferente na minha vida. O nível de resiliência em relação ao outro também. E uma coisa fantástica foi eu ter encontrado, ou estar cada vez mais próximo do meu eu sou. Encontrar esse eu sou dentro de mim, fazendo parte de mim, me acrescenta muito, né, em nível da minha espiritualidade. É algo grande demais. E aí vem o Namastê, o divino que habita em mim, habita também em você. São grandes transformações. Algo de um acréscimo imenso em nível de consciência, em nível de quem realmente eu sou. Beijo grande. Espero ter atingido o que você queria, Urânio. Beijo, gente. Saudade de todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Ô, Carmen, foi um prazer aqui fechar essa sequência de depoimentos contigo. Maravilhoso ter ouvido você falar um pouquinho, eu sinto saudades também, né? E gostaria de falar que termos psicoterapeutas competentes como você, também professores de Enneagrama como você, fazendo o trabalho interior, nos dá muita esperança de um mundo melhor, né? E com a abertura à humildade que você sempre demonstra, e o fazendo um trabalho aí no Rio de Janeiro, Niterói, e além, né? Você viaja bastante. E para mim você é um exemplo de aplicação do Enneagrama em tudo, tem todo uma formação, inclusive, na coisa religiosa, espiritual, mas, sobretudo, eu diria, as aplicações que eu vejo você fazendo ligadas à psicologia, à psicoterapia, tanto recebendo quanto dando para os seus clientes. Me deixa muito feliz. E você, para mim, é um exemplo de uma 3 em contato com as emoções, em contato com o coração, se permitindo ser essa pessoa mais emocional, além da questão da imagem, né, que pega para o 3. Então, muito feliz em tê-la na nossa comunidade do Enneagrama. Espero vê-la em breve. Bem, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de ouvir esses depoimentos, ouvir casos reais, pessoas transformadas, né, pelo caminho do Enneagrama, que é um caminho sem fim. Todos aqui, inclusive eu, estamos nos nossos caminhos ainda. Não é uma coisa, transformei e acabou, né? Não, é um processo e sempre podemos mais, né? E o recado que eu tenho para dar para vocês é que mantemos o Mundo Enneagrama Podcast aqui no ano de 2024, mas agora quinzenal, como fazemos com o nosso podcast em inglês, que é o Enneagram 2.0, que existe já há vários anos e é quinzenal.
Isso é algo que tem funcionado muito bem para o outro podcast e que torna mais viável, sustentável aqui para mim, poder fazer todas as gravações e todo o tempo que consome. Né? Eu tenho uma vida muito agitada, principalmente com viagens, cursos, e quando eu não estou viajando, eu estou dando cursos online aqui pela CP, e vai ficar mais garantido eu poder fazer o podcast com essa nova periodicidade, a cada 15 dias. Então você vai poder continuar curtindo muito, e eu quero dizer que o próximo episódio então vai ser dia 11 de janeiro, não teremos férias assim do podcast, e portanto com episódios quinzenais, 2 por mês em média, né? E eu quero fazer um agradecimento muito grande hoje a você pelo prestígio ao podcast Mundo Enneagrama, que está obtendo excelentes índices já no seu primeiro ano de vida. E dá um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos, né, como esses que vocês viram sendo entrevistados hoje, dando os depoimentos, e também aos membros da CP Online. Se você está vendo esse podcast ou ouvindo esse podcast ainda no final de 2023, você ainda tem tempo de aproveitar os últimos dias de uma promoção, um ótimo desconto para se tornar membro da CP Online. E cursos em abril, presenciais no Brasil, não percam. Vejam aí no link do nosso episódio. O Mundo Enneagrama é um podcast para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paes e até o ano que vem, 2024, no nosso Mundo Enneagrama.